Naerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. E dando sequência a essa história viva, eu dou boa noite a todos. Eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP, e este é o projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, que é um projeto de extensão do curso de jornalismo e este ano dedicado aos 100 anos do rádio em Ribeirão Preto. O programa de hoje é produzido pelos estudantes de jornalismo Vitória Gomes, Nicolas Souza, Leonardo Couto, Sérgio Linhares e José Renato França. E eu tenho a satisfação de receber hoje aqui um dos principais comunicadores do rádio de Ribeirão Preto, Coraúce Neto, uma pessoa que eu admiro muito e que inspirou todos nós radialistas de Ribeirão Preto, né, que conduziu toda uma geração aí para uma profissão que é maravilhosa, que é o rádio, né, que é o radialista, que é o rádio. Seja muito bem-vindo. E para apresentá-lo, meu querido, eu chamo aqui o José Renato França para que faça uma apresentação sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E é um prazer imenso recebê-lo aqui e principalmente agradecer essa sua colaboração com a gente no sentido de compartilhar esse seu conhecimento do rádio de Ribeirão Preto no ano em que o nosso rádio faz aí 100 anos, né? Completa 100 anos. Obrigado, professor. Muito obrigado. Atividade. Boa noite. Boa noite. Coraúce Neto, um dos mais experientes apresentadores de rádio de Ribeirão Preto. Dia 2 de outubro completa 65 anos de atuação na área. Teve vários programas de rádio, Coraúce Neto Show, Clube do Rock, Picape de Ouro, Balanga Beiço, vários programas. Trabalhou ao longo da sua carreira em várias rádios. Começou na Brasiliense, Cultura, 79, PRA7, CMN. Também foi apresentador de TV, TV Tati, TV Tupi. Atualmente está na Tati, né? Exatamente. E além disso, tem o lado cantor. Gravou 17 discos, 2 CDs e um DVD. É isso mesmo. Coraúce. Oi. Boa noite. Boa noite. Você iniciou a sua carreira na Brasiliense, né? Foi verdade. O senhor lembra... Dia 2 de outubro de 1959. É exatamente isso que eu ia perguntar. Então, iniciou antes da época, anos 60, né? Como é que foi a sua experiência na Brasiliense? Você chama? Pedro Sérgio. Ô Pedro, olha, uma das maiores virtudes do ser humano, no meu modo de entender, é descobrir logo cedo qual é a sua verdadeira vocação profissional. Por isso é que nós temos bons médicos e maus médicos, porque o mau médico era para ser outra coisa. Por algum motivo ele errou na profissão. Tem bons advogados e maus advogados, pelo mesmo motivo. Bons professores e maus professores. Bons pedreiros e maus pedreiros. Todas as profissões. Então, o mais importante na vida do ser humano é descobrir logo qual a sua verdadeira vocação profissional. Que você vai encontrar também bons radialistas e maus radialistas, pelo mesmo motivo. Ele era para ser outra coisa e acabou entrando na posição errada. Eu, desde menino, meu sonho era o rádio. Então, para vocês terem uma ideia, eu venho de uma família muito pobre. No tempo que eu era menino, não existia casas de Coab, CDHU. Quem não tinha casa própria tinha que pagar aluguel. E meus pais pagavam aluguel e eu comecei a trabalhar numa fábrica de sapatos aqui em Ribeirão Preto quando eu tinha 8 anos de idade, para ajudar a pagar o aluguel da casa. E o que é que eu fazia? Eu trabalhava de dia na fábrica e estudava de noite. E no tempo em que eu estava em casa, logo depois de jantar, eu escrevia cartas para a estação de rádio de Ribeirão Preto. Eu amava ouvir o rádio. Aos meus 16, 17 anos de idade, eu ouvia muito uma rádio de São Paulo chamada Rádio Eldorado.
naquele tempo, o rádio, os locutores eram muito sérios. Primeiro tinha que ter uma voz grave, né? Então, na Rádio Eldorado, eu ouvi um programa que o locutor falava mais ou menos assim: você está acompanhando a Rádio Eldorado de São Paulo e o programa Música Popular Norte-Americana. E aí entrava as músicas que tocava, que eu amava aquelas músicas, né? Conheço até hoje aquelas músicas. E aos meus 16, 17 anos de idade, eu queria também ser cantor. Participei de programa de auditório da PRA7. Eu me lembro de um programa, só vou contar um pouquinho da história, apresentado por Elcio Gasparini, que faleceu recentemente. Quarta-feira em revista. Naquele programa, os cantores tinham que se apresentar imitando algum cantor. E eu consegui imitar muito bem naquele tempo o Calbi Peixoto, cantores da época, né? Que todos já foram para Deus. Calbi Peixoto, Orlando Silva, Juca Chaves, imitava muito bem. E eu resolvi imitar, então, naquele programa, o Calbi Peixoto. Aí, quando eu fui me inscrever, o cara falou: já tem um para imitar o Calbi Peixoto, você não sabe imitar outro? Eu falei: então, vou imitar o Orlando Silva. Imitei o Orlando Silva. Carlos Galhardo, cantores que vocês nunca nem ouviram falar, cantores daquela época. Fiquei em segundo lugar, né? Eu cantei a música gravada pelo Orlando Silva, chamada Sertaneja, embora não fosse uma música sertaneja, mas é o nome da música. Mais ou menos assim: sertaneja, se eu pudesse, se o papai do céu me desse o espaço para voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só para não te ver chorar. Esse era o Orlando Silva. Fiquei em segundo lugar. Ganhei no segundo lugar eu ganhei uma garrafinha de uma cerveja que não existe mais, mas cerveja assim, a chopp. Imagina, eu não bebo, até hoje, não bebo nada de álcool, nem vinho, nem uísque, cerveja. Não conte comigo, né? Mas aí, na fábrica de sapato, eu resolvi fazer teste nessa rádio brasiliense. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dei o cano na fábrica de sapato, não falei nada na minha casa que ia fazer teste em rádio, e fui no Cine São Paulo, cinema que não existe mais também. Ficava ali na rua São Sebastião. Assisti o filme chamado A Vida de Lucrécia Borgia. Lembro como se fosse tudo isso. Eu me lembro, está passando o filme na minha cabeça. Às 4 horas da tarde começava o teste. Eu saí do cinema, tinha uma fila. Essa rádio ficava na rua Tibiriçá, assim, em cima da livraria Para Ler. Tinha uma livraria, não sei se tem ainda, Para Ler, perto da rua São Sebastião. A fila de rapazes e moços fazer teste virava a esquina. E agora? Mas dá tempo, não vou conseguir fazer esse teste. Mas eu consegui fazer e passei. Junto comigo passaram o J. Mesquisa, foi um grande locutor, continua nativo até hoje, Adalberto Valadão e tantos outros. Esse foi o início. E quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe, ela falou: filho do céu, só tem 2 estações de rádio em Ribeirão Preto, a PRA7 e a 79. Se você não der certo nessa rádio nova, você vai perder o emprego. Como é que você vai ajudar a gente a pagar o aluguel da casa? Aí um dos donos da fábrica, o senhor Aguinaldo Castaldelli, me chamou: ouvi falar que você fez um teste. Fale, fiquei sabendo o que aconteceu com a sua mãe, diga para ela que se não der certo na rádio, seu lugar aqui na fábrica de sapatos está guardado para você. Isso foi exatamente há 64 anos atrás. Vai fazer 65 agora, dia 2 de outubro, como disse o nosso querido locutor. Então esse é o início de tudo. Coraúce, boa noite. Leonardo que está falando aqui então, agora. Leonardo. Tudo bem? Como era vista a rádio na época que o senhor começou? Olha, o rádio em Ribeirão Preto, ele era um rádio muito sisudo, um rádio sério. Primeiro você tinha que ter uma voz grave, né? Quando você ia fazer o teste, você lia um texto de publicidade, tinha que ter uma voz bonita. Se não tivesse, esquece. E nós tivemos grandes locutores, grandes vozes. O Walter Lodge, o Geraldo Ramos, José Maria Pizarro, foram grandes vozes do rádio de Ribeirão Preto. E aí a PRA7 contratou
um jovem que veio de Araraquara, chamado Pedro Evaristo Schiavon, mais conhecido como Porto Alegre. Ele fazia um programa à noite, às 22 horas. E ele, de vez em quando, dava uma brincadeirinha com o ouvinte, não sei o quê. E quando eu comecei, sempre que você começa imitando alguém, ou pelo menos um estilo, né? E nós tínhamos na 79 um estilo mais sóbrio, que era o do Darcy Nascimento, era o locutor. Ele atendia o telefone, alô, qual é a música? Vai oferecer? Muito obrigado. Já o Porto Alegre brincava com a pessoa e tal. E eu fiz exatamente como o Porto Alegre, mas só brincando mais ainda. Tanto que o senhor Antenor Pimenta, pai do Elton Pimenta, outro grande radialista de Ribeirão Preto, era dono de um circo. E ele me chamou e falou: Coraúce, você vai ser o sucesso em Ribeirão Preto, porque você faz do rádio um verdadeiro circo. Você leva alegria para as pessoas, você vai mudar o jeito do rádio. Então tudo isso que você ouve hoje nas FMs, os caras brincando, não sei o que, bom dia, ei, não sei o que, começou ali. Então, primeiro, antes era um rádio sisudo, um rádio fechado. E depois, a partir do Porto Alegre, eu e outros, a coisa foi mudando de tal maneira que está do jeito que está hoje, né? O ouvinte participa através do WhatsApp, através de telefone, etc. e tal. Houve uma mudança radical, realmente. E eu me lembro também que há um tempo o rádio não era bem visto, os locutores de rádio não eram bem vistos. Tanto que você ia alugar uma casa, para alugar para fulano, então, não, esses caras não pagam aluguel, não, ele não vai pagar o aluguel. E você ia namorar uma menina, o pai falou: não namoro não, você é todo malandro, sem vergonha, não, eu não quero. Era desse jeito. Mas aí apareceram o Elson Gasparini, o irmão dele, o Wilson Gasparini, o Coraúce e tantos outros, e a coisa foi mudando de tal maneira que o próprio Gasparini chegou a ser prefeito de Ribeirão Preto 4 vezes. O Coraúce Neto foi eleito vereador 6 vezes, em 6 eleições, sendo que nas 3 primeiras eleições que eu participei, eu fui o vereador mais votado de Ribeirão Preto. E quando eu ganhei a primeira vez, algumas pessoas que não iam com a minha cara, porque era de outro candidato, diziam assim: vocês vão votar nesse cara, contador de piada do rádio, cantor? Quer dizer, na esperança, e eu fui o mais votado. Isso em 1988. Quando chegou na outra eleição, essas pessoas achavam então que eu ia perder, porque o pessoal ia ficar desanimado comigo, né? Fui eleito novamente o mais votado. E a terceira vez, outra vez, e assim por diante. Então, assim era vista, viu, Leonardo, né? Isso. Assim era visto o rádio. Ele começou sisudo, depois com alguns programas de auditório, não vou citar nomes aqui para não machucar ninguém, né? Mas pessoas que já faleceram até e tudo mais. E começou a não ser bem visto exatamente por causa disso. Eu me lembro, por exemplo, quando surgiu um programa em Ribeirão Preto chamado Balanga Beiço. O que era o Balanga Beiço? Era um programa satírico policial. Então, por exemplo, vamos supor que o rapaz apanhou da sogra. Boletim de ocorrência. De manhã ia-se até a delegacia de polícia, pegasse o boletim de ocorrência, contava o caso e depois o Luiz Moza, que era o dono do programa, e eu tínhamos que fazer a cena no rádio teatro, daquilo que aconteceu. Então eu tinha que fazer o papel da sogra ou o papel do genro. E o outro fazia o papel da sogra ou do genro. Foi a maior audiência do rádio de Ribeirão Preto, o professor Gil pode falar sobre isso até. Mas uma audiência, assim, inacreditável até. Por quê? Porque Deus deu para mim um dom, hoje não tanto mais, de saber fazer tipos de vozes. Por exemplo, vou contar uma piadinha aqui bem rápida, fazendo um tipo de voz. O menino estava chorando, sentado na sarjeta, chorando, triste, e chegou um senhor de idade. Meu filho, o que está acontecendo com você, que você está tão tristinho? O que é? Sabe o que é, vô? É por causa de que eu tenho que apertar a campainha dessa casa e eu não alcanço, vô, eu não alcanço. Deixa comigo, meu filho, aperto a campainha para você, pode deixar, vem cá, vem. Prrrim, prrrim. Pronto, meu neto. Tá. E agora? O que você quer que eu faça, meu neto?
E agora vão sair correndo por causa de que o dono dessa casa é brabo. Então, tipos de vozes. Naquele tempo, eu conseguia fazer mais tipos de voz, de criança, de menina, de menino. Hoje não consigo mais, porque eu tive 2 cirurgias de cordas vocais. Quando você faz uma cirurgia de corda vocal, você perde alguma possibilidade que você tinha. Viu, Lana? Boa noite, Cora Augusto. É um prazer ter você aqui novamente. Você é? Vitória. Vitória. E eu queria saber um pouco mais como que era a emissora. Qual delas? A Brasiliense. Não, vamos começar pela PRA7, que está fazendo 100 anos, né? Certo, professor? Certo. A PRA7, na verdade, não é o nome da rádio, é o prefixo da rádio. Assim como a 79, que é uma outra rádio que ainda existe em Ribeirão Preto, na verdade o nome dela não é 79. É o prefixo dela, ZYR79. O nome dela é Rádio Ribeirão Preto. A PRA7, o nome dela é Rádio Clube. Já era antigamente e continua sendo até hoje. Hoje ninguém fala mais, eu vou ouvir a PRA7, eu vou ouvir a Rádio Clube. Clube 1, o quê? TCT. E ela, onde ficava o estúdio dessa rádio, da PRA7? Na rua Tibiriçá, pertinho da General Osório, que logo depois é a Praça 15, na esquina da Tibiriçá tinha uma loja de roupas masculinas chamada Capital do Oeste. E ao lado tinha uma portinhola, ali lá dentro era a PRA7. Eu me lembro que eu era menino e de lá existia um programa chamado Lembrei-me de Você. Era quase que o dia inteiro. Você ia lá, pagava dinheiro de hoje, R$2 para você ouvir a música que você queria. E se você quisesse uma música especial, pagava R$5. Não uma música especial. Passava na frente dos outros pedidos, tá certo? E o locutor ainda fazia um destaque maior, porque era especial. Também com esse dinheiro, o senhor José da Silva Bueno construiu um prédio. O prédio está lá até hoje, mas a rádio não está mais lá. Para você ter uma ideia da importância dessa rádio, no auditório tinha um piano de cauda, no auditório, no palco. E outro piano de cauda no estúdio de gravação, que era no andar superior. Um órgão chamado Hammond, que todo mundo queria aquele órgão. O prédio foi feito para ser realmente uma estação de rádio, o único no Brasil, porque os outros, normalmente a pessoa aluga uma casa ou compra uma casa, derruba uma parede, como aqui, por exemplo, põe um vidro, de lá é um estúdio, aqui é a técnica. Normalmente é assim. E no outro quarto aqui, que seria o quarto de dormir, é discoteca para guardar disco, aquela coisa toda. Então essa era a PRA7, que desbancou, por exemplo, nos anos 60, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que tinha uma audiência muito grande das radionovelas. E aqui fazia essas novelas também. E conseguiu desbancar de lá. E aí os programas de auditório, esse auditório que estou te falando, com Moacir Franco, que não era nada, Moacir Franco não era quase ninguém em Ribeirão Preto, coitado. Um salário terrível, né? Aquele Rolando Lero, estava no auditório da PRA7 também, né? O Rolando Lero era o nome dele, do personagem dele, né? E então o que acontecia? Eu me lembro, por exemplo, um locutor chamado Michel Boulos, uma grande voz que foi para Bandeirantes em São Paulo. Quando ia começar o programa de auditório, entrava uma voz gravada, que é desse Michel Boulos, ele falava mais ou menos assim: a PRA7 passa a falar do seu multicolorido auditório. Aí depois, quando terminava, a PRA7 volta a falar do seu estúdio azul, porque a parede era toda azul. Então, alguns programas maravilhosos. Tinha um programa chamado Boa Tarde a Mulher, aos sábados, por exemplo, que é uma audiência incrível, com Wilson Gasparini e outros, né? Irmão do Wilson Gasparini. Luiz Aguiar, está aí vivo até, está meio assim, meio capenga, mas está vivo, graças a Deus, né? Então esse é o início, mais ou menos, da PRA7, né? Que eu conheci moleque, mas eu trabalhei 30 anos lá. Eu participava muito de um programa chamado
Caixa Postal 18, apresentado por Wilson Rovelli. Já faleceu também. Então, o que acontecia? Era um programa que a pessoa... O cantor que recebesse o maior número de cartas no dia seguinte seria o 5º colocado, o 4º, o 3º, o 2º e o campeão. E eu sempre fã do Elvis Presley. Eu queria que o Elvis fosse campeão todo dia. Eu passava horas e horas escrevendo em papel de pão, pedindo música do Elvis para ele ser campeão. Eu chorava quando ele não conseguia ser campeão até. E um dia eu fui fazer esse programa, porque a PRA7 ela foi vendida para uma seita protestante norte-americana. Por quê? Porque essa religião protestante, os diretores moravam nos Estados Unidos. E a PRA7, não sei se ainda tem, talvez tenha, não tinha somente a onda média, tinha também a onda curta que pegava lá nos Estados Unidos. Então os pastores dessa igreja falavam aqui e eles ouviam lá. Isso até que o senhor Tiziano Mazeto, que era presidente da Sociedade Recreativa, comprou a rádio. E aí eu voltei a trabalhar lá. Lá eu fiquei até 1980, depois voltei outra vez, aí já na 9 de julho, que já tinha mudado outra vez. Esse é o início da PRA7. E onde ficava essa emissora, a PRA7? Ficava bem na esquina da rua Barão do Amazonas com a Avenida Francisco Junqueira. Ali o prédio está lá até hoje, mas hoje lá vende... É uma fábrica de salgadinho, né? Alguma coisa assim. Né? Ou pelo menos vende ali, né? Da fábrica, vem direto da fábrica para eles lá. Quer dizer, não tem mais nada a ver com rádio. Era uma vez. O senhor tinha retornado 2 vezes lá, né? Foi. Como é que foi esses retornos? O senhor viu algumas mudanças bruscas? Continuava a mesma coisa? Como é que era? Não, vou explicar para você. Quando eu trabalhava nessa época, quando a PRA7 foi vendida, eu trabalhava numa rádio chamada Rádio Cultura, que também não existe mais. Essa Rádio Cultura ficava na Rua Américo Brasiliense, num prédio, uma casa, onde mais tarde foi construído o prédio da CETERP, que também não existe mais, porque a CETERP deixou de existir também. O negócio de telefonia lá, né? Do lado, sabe o que tinha do lado da Rádio Cultura? Quem sabe? O que tinha do lado da Rádio Cultura? O início da UNAERP. O início da UNAERP. Associação de Ensino. Da família Bonini. A Associação de Ensino era do lado mesmo, mas encostada a antiga Rádio Cultura, na Rua Américo Brasiliense, onde hoje, se não me falha a memória, ou tem alguma coisa da Caixa Econômica, do lado direito de quem está subindo a Américo Brasiliense. Acho que hoje tem a prefeitura lá, né? O prédio da prefeitura. Prédio da prefeitura. Ali não era aquele prédio, era diferente. Era a Associação de Ensino, o início da UNAERP, do senhor Leto Bonini e Companhia Limitada. Então, quando eu trabalhava nessa rádio aí, eu acabei perdendo o emprego, porque eu fui fazer um show em Uberlândia e fiquei lá 15 dias em Uberlândia. Aí a Rádio Cultura pôs outro cara no meu lugar. Nossa! Quando eu voltei. Aí, esse Wilson Rovelli, que fazia aquele programa que eu mandava as cartas, foi na minha casa, se eu não queria ir lá fazer o programa para ele, que ele ia sair da rádio. Eu estou desempregado, eu vou correndo, né? E aí não foi fácil não, porque como era uma seita religiosa, não podia tocar determinado tipo de música, porque deixava a pessoa muito exaltada, não podia ter propaganda de bebida, de determinado. O Frank Sinatra não podia cantar, porque ele era casado várias vezes, coisas assim, né? O Elvis Presley podia tocar? O Elvis podia tocar. Que bom! O Elvis podia tocar. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Esse é um dos grandes sucessos do Elvis. A música chama-se Love Me Tender, quer dizer, ama-me com ternura.
Muito bem. Aí, eu fui convidado para voltar para a Rádio Cultura, porque os meus amigos, Jovino Campos e vários outros nomes da época, foram para lá e me levaram de volta para lá. Fiquei lá até 67. Em 67, o senhor Tiziano Mazeto, presidente da Recreativa, comprou prédio, tudo da PRSS, e toda essa turma voltou para lá e eu fui junto. Eu fiquei até 1980, quando os irmãos Pisani compraram, mas não compraram o prédio, compraram só o prefixo para funcionar. Lá funcionou durante um ano, mais ou menos, depois eles fizeram aqui na 9 de julho. Aí eu fiquei até agosto, até julho. Em agosto, eu voltei para a 79. Fui para a 79, pela primeira vez na minha vida. É isso aí. Cruz, primeiramente, boa noite. Nicolas falando. Vamos seguir nessa linha da Rádio Cultura. Queria que você comentasse com a gente como é que foi a sua passagem, a sua transição por lá. Olha, eu comecei na Rádio Brasiliense, a terceira rádio de Ribeirão Preto. É uma rádio que não existe mais. E lá os programas eram muito assim, sérios, né? E a valsa não morreu. Em boas mãos. Sabe por que chamam em boas mãos? Por quê? Instrumentos tocados com as mãos. Acordeon, violão, em boas mãos. Era o nome do programa. E até que um dia o senhor Sebastião Porto resolveu mudar um pouco a programação e me chamou para fazer um programa chamado Leilão Musical. Eu montei o programa, não do jeito que ele queria, mas do meu jeito, né? De acordo com o nome que ele bolou. Então eu fui fazer esse programa chamado Leilão. Porque o que acontecia no leilão musical? Acontecia o seguinte: se você participar de um leilão propriamente dito, vamos supor que eu vou leiloar aqui esse fone. Quem der mais, leva o fone, é isso? Isso. Lá eu apresentava um pedacinho de várias músicas. E aí o ouvinte, ao invés de falar, eu quero ouvir a música tal, tinha que falar assim, meu lance é pra música tal. Dava um lance pra música. Aí com o maior número de lances, ou era campeão, ou era vice-campeão, ou era terceiro, quarto, quinto colocado. Com o passar do tempo, eu discuti com o senhor Sebastião Porto, que era o diretor lá. E fui para a Rádio Cultura, que estava sendo inaugurado. Fui fazer teste da Rádio Cultura, outra vez fazer teste na Rádio Cultura. Nessa rádio do lado da Associação de Ensino, lá na América Brasiliense. E aí, eu fui para essa Rádio Cultura. Nós fizemos um grande show na Cava do Bosque, na inauguração, com Peri Ribeiro, vários cantores da época, todos os cantores da época, né? Conheceu o Peri Ribeiro? Não conhecia. Filho da Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. Dalva de Oliveira, vou cantar um pedaço de uma música, sucesso dela. Pode ser? Pode ser. Bandeira branca, amor, não posso mais. Sabe que música é essa? De carnaval. Sim, já ouvi falar. É o sucesso dela. Erivelto Martins, ele é o autor da música Ave Maria no Morro. Foi sucesso até na Itália essa música, né? E esse Peri Ribeiro era filho desse casal. Aí eu fiquei lá durante um bom tempo, nessa Rádio Cultura, até que eu fiz uma besteira, fui fazer um show em Uberlândia, lá com um show de patinação, achando que ia ganhar muito dinheiro, né? E aí quando eu voltei, perdi o emprego. Foi aí que eu voltei para a PRSS, entendeu? Tinha acabado de ser vendida para aquela seita protestante. Esse é o meu pedacinho da Rádio Cultura. E quais outros programas o senhor assim lembra, além desses? Quais outros fizeram muito sucesso? Programa de maior sucesso? Isso. Eu acho que o maior sucesso foi esse balangabês que eu falei agora há pouco, né? De fazer tipos de vozes e tudo mais. A abertura do programa começava assim, o locutor falava assim, gravado: não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Aí começava o programa propriamente dito. Entendeu? O outro programa de maior sucesso meu, que eu acho, era um programa chamado Picape de Ouro. Sabe o que é picape? Sei. E a picape? Aquela caminhonete, não é? Não. Eu conheço picape por caminhonete. Não, picape é um toca-disco. Não sabia desse.
É um toca-disco. Picape de ouro. Por que de ouro? Só tocava música boa. Mas muita gente achava que era caminhonete. Mas o picape, na verdade, picape é um toca-disco. Entendi. Você conheceu algum toca-disco? Eu conheço por Sonata, Vitrola. A Sonata é um toca-disco. Isso. Vitrola é um toca-disco. Entendeu? É um picape. A Sonata é um picape. Entendi. Entendeu? Nesse programa tinha uma brincadeira que eu fazia, o pessoal participava por telefone, não podia falar durante 2 minutos e meio a palavra não e a palavra né. Você participou alguma vez? Nunca. Não? Nunca. Por que não? A primeira vez que eu ouvi falar. Você não conhecia? Então falou não com a cabeça agora. Não perdeu. pode também. Perdeu agora. Não pode também. Não pode. É difícil vendo, esse, hein? Eu estou no rádio, mas aqui eu estou te vendo. É verdade. Uma outra brincadeira que foi muito sucesso, foi conhecida depois como trava-língua. O peito do pé do pai do padre Pedro é preto. É difícil de falar. Ou ter um R no meio. Tinha várias frases. Como é que era? Vou tentar lembrar mais alguma aqui. Não vou conseguir lembrar. Grande sucesso da época, entendeu como é que é? Então, eu penso que... eu tinha um programa à noite também. Vou pra cá, né? Tinha um programa à noite também que fazia charadas. Você sabe matar charada? Depende, tem umas que são meio difícil, né? Como é que você chama? José. José, o homem de muita paciência foi encontrado numa praça em São Paulo por causa do seu nome, uma e uma. Qual é a resposta? Vixe, essa daí eu não consigo. Homem de muita paciência é Jó. Está na Bíblia. Uma praça de São Paulo, praça da Sé. Seu nome, José, com S. Essa eu não conhecia. Difícil essa, assim. Não, é difícil, eu fiz agora, não é difícil. Não, é difícil para você que não sabe o mecanismo de matar a charada. Porque tem um mecanismo. Por exemplo, todo final da charada já é a resposta. Entendeu? Certo. Por exemplo, vamos fazer uma charadinha aqui para você agora. Aqui. Bem rapidinho aqui. Precisa achar uma palavra só. Fala uma palavra aí para mim. Sei, rádio? Rádio. Por exemplo, Deus do Egito conversou com o Deus italiano numa emissora de transmissão. 1 e 2. Deus do Egito, Ra. Deus italiano, Dio. Dio, como eu te amo, Deus. Uma rádio, um lugar de transmissão, Radio. É muito interessante, eu não sabia como era feito. Essa é a verdadeira charada, né? Não é pergunta de adivinhação. É a verdadeira charada. Pergunta de adivinhação, por exemplo, vou fazer uma aqui para você, que foi sucesso também no meu programa. Deixa eu fazer uma aqui, uma bem interessante aqui. Todos os animais resolveram ir se divertir na montanha. Menos o mamão, por quê? Mamão? Ele não foi para a montanha. Alguém sabe? Mamão, tô tentando pensar aqui. Sabe por quê que ele não foi? Porque ele foi papaya. Mamão papaya. Vou contratar você para rir das minhas piadinhas, viu? Muito boa. O que é que tem? Outra perguntinha bem rapidinha. Essa eu fiz hoje no meu programa de televisão hoje. O que é que tem mão, mas não tem dedo? Isso eu fiz hoje no programa lá. Tem mão, mas não tem dedo. É a rua. A rua tem rua que tem duas mãos. Eu tava Mão pensando dupla. em outra coisa. É isso? Então é isso. É isso que eu fazia antigamente e continuo fazendo até hoje, que eu tenho um programa na TV Tati, né? Às 3 horas da tarde, até às 6 horas da tarde. Continuo fazendo. Aqui, ó, tem uma foto que eu estou vendo minha aqui, ó.
Isso aqui é um show que eu fiz. Quem lembra de uma cantora italiana chamada Rita Pavone? O Date-me Martelo? É isso mesmo. Date-me martelo, que coisa que vuoi fare? Ti voglio dare in testa. Eu vou dar testa é a cabeça, né? Ela vinha ao Brasil e cantava, se apresentava com uma calça comprida preta, suspensório preto, camisa branca, de manga comprida. E no meio do show, eu imitava ela com o martelo na mão. Aqui tem um martelo aqui, ó. Quando ela vinha na TV Record, por exemplo, em São Paulo, no auditório, ela descia do palco. É essa aí. Ela descia do palco e sentava no colo dos velhos. E eu descia do palco, aconteceu aí, estava no colo das velhas. Pode ver que tem uma mulher disfarçando ali do meu lado, faz de conta que ela não está nem olhando para mim, que é com medo que eu vá sentar no colo dela, entendeu como é que é? Esse é um show que eu fiz em Cravinhos. Porque Deus me deu o dom de saber cantar. Não canta bem ou canta mal, isso depende de quem ouve. Se você gosta da música, se gosta do cantor, você acha que ele canta bem. Você não gosta daquele cantor, não gosta daquela música, você acha que ele canta mal. Entendeu? Então, mas a pessoa acha que gostava, você viu que estava cheio o espetáculo. Então eu fazia, todas as noites, eu tinha um show na região. Festa da manga de Batatais, festa do leite e Batatais, da manga em Jardim Lopes, festa da cana em Serrana. Toda noite eu tinha um show. E foi aí que eu construí a casa onde eu moro, onde meu filho mora comigo até hoje, e a minha família. Graúcio, eu tenho algumas perguntas voltando para a 7 sobre os locutores e os programas mais marcantes para o senhor. E também fazer uma outra pergunta, se caso o senhor lembre, sobre a frequência que era a Rádio de lá. Era 660. A frequência 660, 660. Os melhores programas da rádio, antes de eu entrar lá, eram Boa Tarde a Mulher, programa do Porto Alegre, chamava As Suas Ordens, o programa. As Suas Ordens. Tinha o programa Cartão Postal, que era apresentado por Maria Augusta, uma grande locutora, à tarde. E tinha um programa de notícia na hora do almoço chamado Rotativa Sonora, era o nome do programa, onde o senhor J.B. Garcia, que era um grande comentarista político, se apresentava também. Na minha opinião, esses foram os melhores programas antes de mim, né? Depois de mim, eu não posso falar dos meus programas, fica chato, né? Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Coral, você queria saber quais os horários dos programas? Pode ser da PRA 7. Meus? É, os seus. Olha, eu vou dizer que a gente poderia chamar assim de bom dia do Coraúce, boa tarde do Coraúce e boa noite do Coraúce. Que eu tinha um programa às 9 horas da manhã, chamado Em Busca do Sucesso. Depois desse programa ele foi patrocinado por um macarrão, chamado Macarrão Mazeio, macarrão que não existe mais também. Aí mudei o nome do programa para Marido Conquistas pelo Estômago, onde as senhoras donas de casa concorriam a prêmios, bons prêmios, desde que levasse uma receita de um macarronado feito com macarrão Mazeio. Marido Conquistas pelo Estômago. Depois tinha esse Balanga Beiço, às 11 horas da manhã, Picape de Ouro à tarde e o Coraúce Dance Show à noite, esse das charadas, da charadinha. Esses são os meus horários lá, na PRA7. Coraúce, você tinha alguma referência na rádio? Se tinha, qual era aqui em Ribeirão Preto? De radialistas, assim. Antes de começar? Isso. Antes de eu começar? Isso. Olha, eu gostava muito do Porto Alegre, né? Que já faleceu também, inclusive. Tanto que quando eu comecei no rádio, eu comecei imitando o Porto Alegre. Tinha gente que achava até, o Porto Alegre mudou de rádio. Ele estava na PRA7 e eu começando na Rádio Brasiliense. Depois você vai mudando, vai modificando e tal. Mas essa era... Eu queria fazer alguma coisa alegre, para cima, entendeu como é que é? E graças a Deus eu consegui. Graças a Deus. Coraúce, quais eram os diretores da PRA7 naquela época? Naquela época, quem construiu a rádio, que fez
todo aquele prédio, José da Silva Bueno. Esse homem devia... A PRA7 foi a 7ª estação de rádio do Brasil. Não é de São Paulo, do Brasil. Foi ser PRA7. Deve ter tido a PRA1, PRA2, PRA7. José da Silva Bueno era o diretor principal, quer dizer, o proprietário da emissora que construiu tudo aquilo. Depois vieram alguns, o Jovino Campos, pai do Dácio Campos, está nativo até hoje, né? O senhor Antônio de Barros, que era diretor comercial da rádio, e o Wilson Roberto, que era diretor de esporte da rádio. A equipe de esporte da PRA7 tinha um slogan: a turma da peteca. Então, fala, não deixa a peteca cair, quer dizer, o pessoal da rádio mesmo, né? A peteca era só um slogan da rádio. A PRA7, o senhor trabalhou mais de 30 anos lá, é isso mesmo? 30 Trabalhei anos. 30 anos Isso. lá. Aí Assim, juntando tudo, né? Entra, sai, volta de outra vez. Entendeu? Dá uns 30 anos. E assim, ela era um lugar tão especial de trabalhar por causa de toda essa estrutura que ela tinha. Só ela tinha isso na Então, cidade. Naquele tempo, você... Como é hoje, por exemplo, né? Quando você sai de um lugar, você tem que ir para onde te querem. Não adianta você querer, eu quero ir para a Rádio Globo de São Paulo. Mas não se quer, não adianta. Você tem que ir para onde te querem. Então eu ia para onde me quisesse. Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu fazia todos os domingos na Rádio Capital em São Paulo. Das 8 da manhã, não. Você foi comigo alguma vez? Não. Eu viajava a noite inteira para fazer um programa de domingo, das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, eu tive que abandonar o rádio. O radialista não pode continuar. 3 meses antes das eleições tem que se afastar. Sabe? Como foi para o senhor se afastar da rádio? O senhor sentiu? Foi difícil. Para mim foi muito difícil, porque eu acho que existe um erro nessa lei. Quando começou isso? O radialista precisava se afastar antes. Mas uma época o Silvio Santos resolveu ser candidato a presidente da República. Aí ficaram com medo dele de domingo lá no auditório, não sei o quê, fizeram essa lei. Por que ela é errada? Porque se você é funcionário público, é delegado, ou trabalha na prefeitura, em qualquer setor da prefeitura, e você é candidato a vereador, ou candidato a qualquer cargo, você tem que se afastar, mas você continua recebendo. O governo tem que te pagar. Por exemplo, vou citar um caso aqui de um ex-colega meu que já faleceu também, o René Andrade. Ele foi candidato umas 5, 6 vezes. Ele tinha que se afastar. E aí, quem sustenta a família dele? Casado, com filho e etc e tal. Já que o governo paga para os funcionários continuarem recebendo para sustentar a família, o radialista também devia ter essas possibilidades. Mas infelizmente não tem. Então, se você é pobre, não tem dinheiro, vive do salário que você ganha, do dinheiro que você consegue no rádio, e você é candidato a vereador, você tem que se afastar. E quem sustenta a sua casa? Eu posso até não estar certo, mas eu acho errado. Aqui nessa outra foto aqui, ó, esse homem aqui, esse apresentador aqui, é o Blota Júnior, grande sucesso da televisão. E aqui sou eu. Esse é um programa de auditório da TV Tupi, antigamente. Aqui eu cantei uma música minha chamada Sozinho Outra Vez. Ah lá, aquela foto lá. Não parece que sou eu, mas sou eu. Viu? Nesse tempo eu tinha mais cabelo. Viu? Blota Júnior, grande apresentador de televisão. Quando o senhor começou na TV? Hein? Quando o senhor começou na TV? Eu comecei na TV cantando. Não, minto. Aconteceu o seguinte. Quando eu ainda não era locutor, eu era sapateiro, vamos dizer assim, que trabalhava para fábrica de sapato, eu queria ser cantor também. Aí eu fui fazer um teste na antiga PRA7, que tinha vários programas de auditório, vários cantores e tudo mais. E eu fui e imitei meu teste lá como cantor, um cantor da época chamado Carlos Galhardo, o rei da valsa, que cantava uma música mais ou menos assim.
Nos sonhos mais lindos sonhei, de quimeras vi um castelo ergui. Silvério Neto era o diretor artístico. Ele falou, pode parar, porque já tem o imitador do Carlos Galhardo. Certo até aí? Aí eu entrei no rádio. Quando eu estava na Rádio Cultura, em 1962, eu comecei a fazer um programa na TV Tupi aqui em Ribeirão. E a TV Tupi, ela transmitia das 14 horas até as 18 horas aqui de Ribeirão. Depois passava para São Paulo. Toda a programação até as 18 horas era aqui de Ribeirão. E eu era um deles. Fazia o programa lá. Quem era o diretor? O Silvério Neto falou que não servia para cantar na PR7. Só que ele nem lembrava mais. Mas eu não fui lá para cantar, fui para apresentar o programa. O programa chamava Tribunal do Disco. O que acontecia? Pegava um disco, tinha o advogado de defesa e o advogado de acusação daquele disco, daquela música. E um juiz. Depois das discussões e tudo mais, tocava um pedaço da música, só o som na música. Aí, depois dos advogados, 7 telespectadores ligavam para dizer, eu condeno essa música. Vamos supor que foi 7-0 para condenar a música. No meu programa de rádio eu não tocava nunca mais. Porque o juiz ia ser obrigado a falar. Essa música foi condenada, não sei o quê. Se fosse 4-3, ficava um mês sem tocar aquela música. Entendeu como é que é? Se fosse absolvida, tocava imediatamente logo depois inteirinha. Isso era o tribunal do disco na televisão. O primeiro programa meu na televisão foi esse aí. Tribunal do Disco. O senhor sentiu muitas diferenças da rádio para a TV? O senhor gostou dessa transição? Não tem. Vou explicar para você por quê. Como eu faço na televisão, eu faço hoje na televisão um programa junto com meu outro filho, que o Jean, que é vereador, inclusive. Nós fazemos um programa chamado Você Prefere a Música do Pai ou a Música do Filho? Então eu apresento uma música, mostro para os ouvintes, para os telespectadores, toco um pedacinho e um clipe, e ele apresenta a dele. Aí os ouvintes vão mandar respostas no Facebook, pelo WhatsApp e tudo mais. Você fica com a minha, você fica com a dele. A gente fica brigando de mentirinha, né? Você está roubando, você está não sei o quê, e no final, aí toca inteira, campeã com o clipe inteiro. Mas então, isso que eu para responder, não sei se a pergunta foi sua. Não tem muita diferença, porque eu continuo fazendo bem alegre. Portanto, aquela perguntinha que eu fiz no comecinho do nosso papo de hoje, o que é que tem mão, mas não tem dedo? Essa é a perguntinha de hoje. Ontem a pergunta foi aquela do mamão. Todas as frutas foram para a montanha se divertir, menos o mamão. Por quê? Porque o mamão foi papaya. Então eu continuo fazendo na TV aquilo que eu fazia no rádio. Agora, se eu tivesse sido um locutor de rádio sóbrio e fosse fazer uma coisa engraçada na TV, aí mudou muito. Ou o contrário, né? Aí seria bem diferente. Mas continuo fazendo a mesma coisa, então deu muito trabalho mudar, fazendo. Ô Coroa, você seguindo essa linha de raciocínio sua, numa entrevista você chegou a mencionar o termo rádio circense. Seria um modo de fazer rádio mais descontraído, mais leve? Isso mesmo, acertou. É isso mesmo. Então, para você ter uma ideia, antigamente eu tinha o campeonato de piadas. Então a pessoa mandava as piadas e eu fazendo tipos de vozes, né? Voz do malandro. O negócio é o seguinte, bicho, você entendeu? Estou tentando mostrar para vocês, entendeu? Como é que é? É isso aí, bicho, entendeu? Fazendo tipos de voz e estilo de conversa. Então é o estilo circense, exatamente esse que você ouve nas FMs hoje. É o estilo circense. Isso você matou em cima. Isso assim foi bem aceito no começo, porque representou uma grande quebra do rádio, né? Foi bem. Não, eu fui bem aceito desde o começo, graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? Eu inovei, né? Eu trouxe uma coisa diferente. Você imagina isso tudo há 64 anos atrás.
Eu me lembro que o início das FMs, a primeira rádio Ribeirão tem FM foi a Rádio Clube. Mas era um rádio, só tocava música. Tanto que as pessoas que ouviam a FM da Rádio Clube imaginavam que era um som ambiente para escritórios, clínicas, que é tocando música. Tanto que quando começou a sair propaganda dessa Rádio Clube, o pessoal estranhou. Entendeu como é que é? Uhum. Então a pessoa estranha exatamente aí. E o Paulo Pisani, que foi um dos que compraram lá, queria me pôr na FM. Mas o que ele queria que eu fizesse? Que eu mudasse meu nome. Meu nome está muito popular. Falei, demorei 10 anos para fazer meu nome, agora vou mudar meu nome. Como teve um rapaz que lia notícia no Jornal da Clube, chamado Paulo Pussi. Uhum. Lembra dele? Oh. Como é que era o nome dele na rádio? Paulinho. Paulinho o quê? Paulinho Paradise. Paradise, Paulinho Paradise. Então, Paulo Pisani queria que o pessoal cada um tivesse um nome assim. Eu não quis, não. Então... Ô, Coraúce, você já falou da 79, da cultura. Agora eu queria saber como que foi na rádio CMN. Então, a rádio CMN aconteceu o seguinte. Eu tive um problema sério lá na 79 e a rádio CMN, ela tinha acabado de contratar o Wilson Toni, um dos grandes nomes do rádio Ribeirão Preto. A CMN transmitia aqui dentro da UNAERP. Era daqui de dentro. Não sei se você chegou a ver. Era a nossa rádio, que é hoje, né? Era lá embaixo. Era lá embaixo. Os equipamentos são de lá. O que o Tony fez? Ele virou diretor da rádio. Ele mudou de prédio. Foi lá para a rua Ramos de Azevedo. Mudou o nome da rádio, que da rádio não chamava. Oficialmente o nome da rádio CMN não é CMN. Qual é o nome da rádio CMN, você sabe? Era qual a abreviação da CMN? Não, o nome oficial dela. É Central Mogiana de Notícias. Não, esse é CMN. Esse então. Rádio Renascença. Rádio Renascença, que era aqui. Era o nome da rádio. Para mim, eu acho mais bonito o Rádio Renascença. Por que ele pôs CMN? Porque ele queria fazer uma rádio só de notícias, que hoje tem um monte de rádio, só tem notícia, né? Então seria Central Mogiana de Notícias. Mogiana não existe mais, que era uma estrada de ferro, né? Não existe mais. E ele saiu da rádio. Deixou uma dívida pesadíssima lá de INSS e tudo mais. Então, na verdade, a rádio CMN era... E aí, quando o Wilson Toni saiu de lá, eles vieram atrás de mim. Porque meu irmão, que era um dos diretores da rádio, Valdemar Coral Sobrinho, Dona Elmara, que era diretora da rádio, diretora aqui da UNAERP. E aí eu fui para lá. Fiquei lá 23 anos, eu fiquei lá, até ela fechada. E agora eu estou na TV Tati. O senhor falou que teve alguns problemas na 79, né? Como foi esse momento para o senhor, assim? Foi turbulento? Como foi sua ida para a CMN? Então, é um negócio meio chato de falar até. Está gravando, não está? Tá ao vivo. Não, se o senhor não sentia vontade, né? Depois eu falo para vocês assim. Quais programas você teve na CMN? Não, na CMN não tive problema. Não teve programa? Problema na 79, né? Não, programas. Eu continuei fazendo os programas que eu fazia antes. Da charada, das piadinhas, das brincadeiras. Continuei fazendo o mesmo tipo de rádio. Que é o que eu sei fazer, né? E qual a frequência rodava a emissora, Coraúce? 790. Então era AM. Também, viu? Não. Ela foi vendida e hoje se transformou na rádio metropolitana, FM Metropolitana, que não é de Ribeirão. Retransmite de São Paulo. Que eu acho um erro, né? Como é que o radialista vai trabalhar onde? Ele só retransmite de São Paulo? Então... O Coraúce, você lembra quem que eram os diretores da CMN? O diretor da rádio CMN
era uma moça chamada Graziella, que é muito ali que conheceu ela. Eu trabalhei na CMN. Você trabalhou lá? Trabalhei. Mas não era no horário do senhor, fazia o horário do compadre mineiro, Ai, agora não vou lembrar. Mas era o compadre mineiro, à tarde da René Andrade, já no finalzinho da tarde. É. Trabalhei com a Graziella. Ela era diretora lá, muito ligada aqui ao UNAED e tudo mais. Né? Depois o seu doutor Cecílio, que é de Jardinópolis, foi diretor lá também. Esses são os diretores. Não é isso, menino? É isso, boa noite, Corais. Boa noite. Eu tô aqui aprendendo bastante. Meu nome é Guilherme. Ô, Guilherme. Eu tô aqui participando também hoje mais de espectador, porque eu sou de outro grupo. Mas eu tenho uma pergunta pro senhor sobre a força do rádio. No que o senhor acha que se atribui a força do rádio, principalmente na época em que o senhor apresentava esses programas, e como isso era evidenciado no dia a dia? Você sentia o apelo das pessoas na rua? As pessoas mexiam com você na rua? Acredito que isso até hoje, mas como que era a força do rádio, a influência disso na cidade? O rádio sempre teve e sempre terá uma grande influência. Por quê? Porque quando você fala numa estação de rádio, você está falando para pessoas que às vezes estão deitadas numa cama doentes, outros estão tristes. Às vezes você é o único companheiro de uma pessoa sozinha. Se você falar a notícia, você está dando notícia para aquela pessoa. Eu fiquei sabendo agora, olha só, eu não sabia disso. Então, essa é a influência. Você tem que tomar cuidado, porque você faz a cabeça das pessoas. De acordo com aquilo que você pensa, por exemplo, politicamente, a briga hoje é Bolsonaro e Lula, não é isso? Então, se você for ligado, você gosta do Lula, você vai só descer o cacete no outro. Você vai acabar fazendo a cabeça de quem está te ouvindo do jeito que você pensa. Se você gosta mais do Bolsonaro, você só vai meter o pau no outro. Você vai acabar fazendo a cabeça de quem, do seu estilo de ser. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você diz no rádio, porque tem gente que você nem imagina que está te ouvindo, que está te vendo. Às vezes no quarto até de um hospital. Entendeu? Então essa é a influência do rádio. Tanto é verdade que foi assim que vários radialistas conseguiram se eleger prefeito, o outro vereador 3 vezes mais votado, o outro não sei o quê. Porque você faz a cabeça das pessoas. Se você conseguir fazer a cabeça das pessoas para o bem, parabéns para você. É que normalmente é difícil isso, que você tem a sua cabeça, a sua ideia, e você quer implantar isso para o seu ouvinte. Aí tá errado. Você tem que ser isento. Você não tem que ser nem de um lado nem do outro. Entendeu? Entendi. E eu prometo que é a última, pessoal. E sobre a força do rádio, que o senhor bem falou, e nos dias de hoje, qual que é a leitura que o senhor faz do rádio hoje? Principalmente na nossa região. O rádio é o seguinte: primeiro, eu sou contra esse tipo de rádio que se faz de retransmitir São Paulo, retransmitir coisas do Rio de Janeiro. Eu sou radialista. Eu quero que o rádio de Ribeirão Preto dê emprego para os radialistas de Ribeirão e da região. Eu quero que o rádio de Ribeirão Preto dê notícias de Ribeirão Preto e da região metropolitana de Ribeirão Preto. É isso que eu quero. Então, uma rádio retransmite a Jovem Pan, outra retransmite a Bandeirante, a outra retransmite não sei o quê. Você não tem mais espaço para o radialista. Então, daqui a pouco não tem mais lugar nenhum para trabalhar. Mas o rádio jamais irá morrer. Porque tudo aquilo que falaram que o rádio, que está chegando aí a internet, não sei o quê, o rádio assimilou todas essas coisas. Por exemplo, com a chegada do WhatsApp, você facilitou a vida do radialista. A pessoa, para conseguir linha, antigamente não conseguia participar do programa. Hoje ela manda uma mensagem para você, através do WhatsApp. Tudo aquilo que as novidades da eletrônica foram assimiladas pelo rádio. Isso vai continuar acontecendo. Hoje, por exemplo, antigamente você, para
para você conseguir um disco, uma música nova, ia ser lançado nos Estados Unidos, você tinha que esperar anos para chegar aqui. Hoje o cara lança lá, você ouve aqui. Você ouve aqui no YouTube, você ouve aqui em vários outras possibilidades que tem. Então o rádio assimilou todas essas novidades, trouxe para si. Então pode ter certeza de uma coisa, o rádio só irá morrer se continuar essa tristeza de retransmitir São Paulo e Rio de Janeiro, no meu modo de entender. E com toda essa tecnologia, hoje em dia, assim, é muito diferente de fazer rádio 50 anos atrás do que fazer era hoje? Muito diferente. Por exemplo, eu tinha um programa à noite, tinha uma música do Neil Diamond, cantor americano, chamada Juliet. E tem um trechinho lá no meio da música que eu queria usar de fundo aquele pedacinho lá. Então o LP, aquele disco grandão. Então o que eu tinha que fazer para o técnico pegar aquele pedacinho lá? Ficava a tarde toda arrumando para pegar um esparadrapo, um durex, para parar exatamente o comecinho daquele pedacinho que eu queria, para chegar para o técnico e falar assim, ó, daqui para frente eu quero que você ponha de fundo musical. Olha a mão de obra que dava. Depois vieram os... como é que chama aquele negócio? Os cartuchos. Você não nem pegaram isso, você nem sabe o que é. E não existe mais. A rádio foi melhorando, foi progredindo cada vez mais. Cada vez que inventa alguma coisa que vai acabar com o rádio, melhora para o rádio. Essa que é a verdade. Certo. Não estou falando isso porque eu amo rádio, não. É porque é verdade mesmo. Se eu estiver errado, é que o técnico vai dizer se eu estou errado. Inclusive, eu gosto muito do esporte, futebol. Eu acompanho o Craque Neto, né, web rádio, que faz as transmissões dos jogos. Então, até na parte esportiva, você vê a rádio se reinventando, né? Isso mesmo. A rádio vai se reinventando a cada dia que passa. Com certeza. E na questão dos ouvintes, tem alguma história de algum ouvinte que te marcou e o senhor gostaria de falar pra gente? Alguma história que o senhor possa ter passado também na rádio? Olha, tenho muitas histórias. A minha vida aconteceu em 1977. Eu perdi a voz. Eu perdi a minha ferramenta de trabalho. Eu fumava demais da conta. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Então me dava uma tosse muito grande. O dia inteiro com tosse. E aqui, cada vez que você dá uma tossida, você arrebenta a corda vocal. Bom, perdi a voz. Aí fui em 5 médicos de Ribeirão Preto. Dr. Late Brasil, Dr. Luiz Góes Mascarenhas. O último falou o seguinte para mim, se alguém quiser te operar, não deixa não, vai ficar pior. Não tem jeito, tem que abandonar o rádio. Nossa. Para mim foi uma coisa mais triste da minha vida. Aí encontrei o Dr. Faustino Jarrucho, que era médico em Ribeirão Preto, foi vice-prefeito da cidade também. Falei, você está triste, o que foi que viu na rua? Contei para ele, ele falou, eu tenho um médico em São Paulo que é especialista nesse pedacinho aqui, cordas vocais. Aí, falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar São Paulo. Não, vou telefonar para ele. Ligou, no dia seguinte, o doutor Faustino me ligou e falou, ele vai te atender sábado de manhã. Aí no sábado de manhã, eu fui em São Paulo, ele falou, antes de ir, eu pedi para São Judas Tadeu, meu santo protetor, ele abriu uma porta, porque o santo não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Jesus faz milagre. Mas pedi para ele abrir uma porta para mim. Quando eu cheguei, o médico fez olhou minha garganta e falou, você confia em mim? Mas eu estava conhecendo o médico naquele momento, Dr. Robert Tomé. Hospital Santa Cruz, Vila Mariana, em São Paulo. Falei, por que, doutor? Se você confiar em mim, eu vou te operar agora. Nossa. Lembrei do médico do tinha falado para não operar. Aqui, dono do antigo Hospital dos Acidentados, hoje é o Hospital São Paulo. Ele era o dono lá. O médico falou assim, não deixa de te operar que vai ficar pior. Mas eu lembrei da promessa que eu pedi para São Judas Tadeu. Ele me abriu a porta. Falei, doutor, eu não tenho dinheiro para te pagar. Não?
Vou te contar uma história, aí que vai entrar, que eu vou te contar, que é um fato interessante. Eu vou te operar e não vou te cobrar nada. Eu sou formado pela USP em Ribeirão Preto. E você, Coraúcio Neto, era a minha alegria aos sábados. Eu morava em Ribeirão Preto, lá nas casas quem lá perto da USP, o pessoal que morava lá perto. Você era a minha alegria quando eu estava estudando. Vou fazer isso por você, você não vai pagar nada, nem o hospital você vai pagar. Então confio no senhor, doutor. Às 3 horas da tarde, eu acordei da anestesia. Será que eu fui operado? Pensei, né? Aí eu olhei aqui, tá aquela marca da anestesia, né? Fui operado. Aí ele falou, terça-feira, quando você volta, você vai voltar aqui. Não fala nada para ninguém, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Isso foi em 1977. Eu estou falando tanto, acho que nunca falei tanto quanto eu tenho falado atualmente na minha vida. Graças a esse médico, e eu acredito que é graças a São Judas também que abriu essa porta para mim. Muito bonita a história. A gente tem algumas fotos aí também agora da sua carreira. A gente gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas fotos. Né? Pode ir passando as fotos assim. Tem a primeira foto logo de que ele começou, a foto 1. Essa aí é da TV Tupi, que ele é o Blota Júnior. Lembra dele, Ju? Blota Júnior? Esse é o Aguinaldo Timóteo. Passou na PRA7 essa. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Aguinaldo Timóteo. Esse sou eu no comecinho, na Rádio Brasiliense, ó. Em 59. Não parece, mas sou eu mesmo. O senhor era tímido nessa época? Muito. Muito? 2 anos depois dessa foto, tive minha primeira namorada, pra você ter uma ideia. Eu tinha um nariz comprido. Comprido não, tinha um osso aqui. Eu tinha vergonha do meu nariz. Vergonha. Diz que é bonitão. Bonitão. Aí. Olha. Tinha vergonha do meu nariz. Então, quando eu comecei no rádio, alguém ia me mostrar na rua, que ele tem um U no meio do meu nome, Coraúcio, eu sei que a pessoa está falando de mim. Então, de longe, vendo 2 moças assim, eu ia cruzar com elas, eu fazia. A gente estava me forçando para não ver meu nariz. Então, eu era muito tímido mesmo, viu? E o que o senhor fez para perder essa timidez, assim? Eu fiz plástica, né? A história da plástica é uma história interessante também. Quando eu fazia aquele programa Tribunal do Disco, que eu contei para vocês, da TV Tupi aqui em Ribeirão, um dia eu morava na rua Prudente de Moraes, tomando sorvete, uma sorveteria que tinha, não sei se tem mais, em frente à igreja de São José, um senhor de idade, cabelos bem branco, passou a mão e disse assim, você não é aquele moço da televisão? Todo entusiasmado, né? Sou eu mesmo. Mas você tem um problema, menino. E qual que é o meu problema? Seu nariz. Eu não podia ouvir a palavra nariz. Não podia ouvir a palavra. Não fica assim, não, ele falou assim. Você vai ser o Elvis Presley de Ribeirão. Meu filho é médico, ele vai fazer essa cirurgia, mas não tem como pagar. Ele vai fazer para você a meu pedido, Dr. Luiz Carlos Meireles. E a cirurgia plástica naquele tempo era diferente. Pode ver que eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Percebe? Sim. Outra cicatriz aqui e outra aqui embaixo. Era feito por fora a cirurgia. Aí, quando eu menti para minha mãe que eu ia trabalhar na rádio lá de Jaboticabal, mentira, porque eu fui dormir no subsolo da PRA7, que tinha lá, o pessoal dormia lá. Aí, foi aí que eu perdi a timidez. Porque sumiu aquele negócio que eu tinha aqui, ó, o osso aqui, que era tipo tucano, né? Sabe como é que é? Não é fácil não, viu? Coraúcio, como que é essa história? O pessoal dormia no subsolo da PRA7? Tinha assim, do lado do auditório, subindo a Barão do Amazonas, tinha um portãozinho ali. E ali na parte de baixo, do lado do auditório, onde dormia o Porto Alegre, ele era de Araraquara, o Nelson Rodrigues, o Nelson Pelalá, que era técnico, dormiam várias pessoas que moravam lá, dormiam e moravam lá. Eu fui dormir lá. O Crouce,
o termo Palácio do Rádio, aproveitar que você falou de PRA7, o que significa? Você pode explicar melhor? Significa aquilo que eu disse para vocês antes. É um prédio feito para ser uma estação de rádio, o único prédio no Brasil feito para ser uma estação de rádio realmente. Tudo que você possa imaginar que uma estação de rádio precisa ter, tinha lá. Então daí o nome Palácio do Rádio, que era realmente um palácio. Acho que tem mais algumas fotos para passar. Tem outras fotos. Aí é o show do Roberto Carlos da Cava do Bosque, comigo. Tem uma história interessante também aí. O Roberto Carlos, da TV, ele tinha um programa na televisão, aos domingos, chamava Jovem Guarda, o nome do programa dele. Cada domingo ele ia de um jeito. Um domingo ele ia com essa camisa aí, não sei se era essa, né? Branca, de babados, tipo de rei, essas coisas, cheio de renda e tudo mais. No outro domingo ele ia de terno preto, lindo terno preto, calça, maravilhoso. E eu fui apresentar o Roberto Carlos 2 vezes. A primeira vez eu falei, eu acho que ele veio de terno preto. Mandei fazer um terno preto. Essa foto aí. Ele veio com a camisa de babado, eu parecia um palhaço. Na outra vez, a segunda vez que ele veio, eu falei, ele veio com a camisa branca. E eu mandei fazer uma camisa cheia de babado. E ele veio de terno preto. Esse é o Roberto Carlos no comecinho da carreira dele. E eu. Olha o microfone da época, ó. Viu o microfone? Olha lá. Como era se preparar ou falar com esses caras que estão, né? Eu nunca tive muito problema não, viu? Nunca tive. Eu tive problema assim, por exemplo. Como eu apresentava shows da região, Festa do Leite, por exemplo, eu fazia pré-show. Tinha o show principal à noite e eu fazia o antecedendo. Aí eu estava fazendo o show, naquela noite era Zezé de Camargo e Luciano. Embaixo tinha um palco, uma escada para você chegar no palco, e aqui embaixo um espaço na terra mesmo ali, né? Tudo fechado. Aí uma senhora, uma mocinha de cadeira de roda, perguntou se podia tirar fotografia com o Zezé de Camargo. Eu falei, eu não sei, né? Em todo caso, eu vou fazer minha parte aqui do show, depois, a hora que ele for descer, eu peço para ele. Quando terminou a minha parte, veio o cara do Zezé de Camargo e falou, o Zezé não quer ninguém aqui. Eu falei, por favor, eu vou sair, todo mundo vai sair, as bailarinas vão sair, mas essa senhora tem essa mocinha assim, ele não quer ninguém. Tirou a moça de lá. Eu fiquei com a cara desse tamanho. Então é isso. Mas nunca tive grandes problemas, nunca tive, não. A gente tem, assim, trouxe também uma música do senhor aqui, se a gente pode passar um trecho agora, já? Não posso mais viver assim, nesta solidão que não tem mais fim. Autoral? Autoral a música? Que já me esqueceu. Gravei uma música do Valdir Soriano, uma das músicas mais bonitas que eu conheço. É difícil até de acreditar que era dele. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por si, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Nem parece que é dele. Foi gravado por um monte de cantor, inclusive por mim. Gravei também a música do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch.
a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Godspeed your love to me. Deus, depressa, o amor dela para mim. Linda música, né? Essa música é maravilhosa. Foi gravada por vários cantores, inclusive. Também. Gravei Yesterday dos Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I look to the here to stay. Oh, I believe in yesterday. Gravei música mexicana. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Eu gravei um monte de coisa. São 15 discos. Bastante, os discos são compridos. E como é que era equilibrar essa vida de cantor e a vida de locutor? Era difícil? Não, porque no meio eu punha meu disco para tocar. E no show, por exemplo, no circo, por exemplo, eu só ia em circo que tinha um conjunto para me acompanhar, porque eu não tinha conjunto. Então, por exemplo, no circo eu tinha que cantar a música que eles conheciam. Música de Milionário Zé Rico. Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar. Essa é do Milionário Zé Rico. O senhor gosta de sertanejo? Eu gosto de tudo. A música sendo bonita é comigo mesmo. Pode ser música mexicana, pode ser música americana, italiana. Gosto de tudo, música sertaneja, entendeu? Eu, quando trabalhava na fábrica de sapato, na minha frente tinha um menino, um rapaz chamado Cândido, que eu trabalhava aqui, ele como se fosse tal, máquina de costurar sapato. Eu penso chamado pesponto, né? O pessoal fala presponto, mas não é. Pesponto. E a gente cantava a música do Tonico Tinoco. Tinha um programa 7h15 da Rádio Nacional de São Paulo, que não existe mais, foi comprada pela Globo, né? Eu mandava até carta para eles mandavam um livrinho com letra de música para mim. Então é isso. Aproveitar que o senhor está evocando o seu lado mais cantor, todo artista tem um álbum, uma música que marcou a sua carreira artística. Qual foi esse álbum, essa música no seu caso? Olha, eu acho que a música mais importante que eu gravei foi uma música de Natal, chamada Meu Natal Sem Você. E a outra é uma outra música também de tempo de Natal, porque não é, essa já não é minha. É o Cavalinho de Pau. Essa música Cavalinho de Pau, viu, Ju? Ela serviu de tema, inclusive, para algumas escolas fazerem peças infantis. Que a história, ela é muito bonita, a história, muito triste, né? Conta a história de um homem que está andando na véspera de Natal pelas ruas da cidade. Aí ele pega uma pedra e quebra uma vitrine de uma loja, pega um brinquedo, pega um cavalinho de pau. Aí a polícia chega. Fala, seu guarda, deixa eu levar meu filho, está doente, não vai sobreviver. O sonho dele é o cavalinho de pau. O guarda não acreditou, falou, eu vou com você lá, para ver se está falando a verdade. E foi. Chegou, o menino estava deitado, o homem deu o cavalinho de pau, pai, né? O menino abraçou o cavalinho de pau e morreu. Aí o pai se ajoelha no chão e diz para o guarda, agora pode me levar preso. Já que Deus levou meu filho, não me importa a prisão. Então essa historinha, ela foi muito usada para fazer esse teatrinho para as crianças. Entendeu como é que é? Na época, né? Na época. E nós ouvimos ontem essa música aí juntos, né? Nós ouvimos essa música ontem e quase selecionamos essa música para finalizar o programa. Mas antes de finalizar, Coraúce, o Rádio de Ribeirão Preto agora vai comemorar este ano 100 anos. 100 anos. Não é? Durante toda essa sua trajetória, né, no rádio, e durante todo esse período,
o que mais te marcou no rádio de Ribeirão Preto? Ou alguns fatos que você considera marcantes do rádio de Ribeirão Preto? Olha, eu acho que um dos momentos mais importantes do rádio, para mim, foi quando eu fiz o primeiro teste e passei. Mais de 300 rapazes fazendo o teste e eu fui um dos 4 selecionados. Foi um momento muito importante da minha vida. O outro momento muito importante da minha vida foi quando na Rádio Capital, eu fazia o programa de domingo lá, eu resolvi sair candidato a vereador em Ribeirão Preto, tive que me afastar do rádio. Você não estava aqui a hora que eu falei, mas eu acho errado. O rádio a gente tem que se afastar. A não ser que... Porque hoje, por exemplo, se você é delegado de polícia, você se afasta, você continua recebendo. Você trabalha na prefeitura, em qualquer setor da prefeitura, e você é candidato a vereador, você se afasta, mas você continua recebendo. O radialista, se você é pobre, a sua família vive do dinheiro que você ganha no rádio, você é obrigado a se afastar por 3 meses, quem sustenta a sua família? Eu acho errado. Então, um momento importante foi quando eu fui pedir demissão lá, porque eu tinha que me afastar, porque era em 1988, e o dono lá disse, mas agora você vai se afastar, você tem programa só de domingo, mas eu te chamava para vir a semana inteira. Então, foram momentos muito importantes da minha vida. Agora, no rádio Ribeirão Preto, houve um momento, que não tem nada a ver comigo, que a cidade de Ribeirão passou medo até. Foi descoberta uma voz, foi conhecida uma voz misteriosa. Uma língua que ninguém entendia o que estava falando, a pessoa começou a ficar com medo. Quem descobriu isso foi um homem importante do rádio, chamado Fuad Cassis. Não sei se você conheceu, lembra dele, alguma coisa assim. Ele fazia um programa chamado Telefone da Sorte, às 11 horas da manhã. E isso, tentaram descobrir quem que era aquela voz, o que dizia, era uma voz de outro mundo, era uma voz de outro planeta, alguma coisa assim. Então, isso foi uma época difícil do rádio Ribeirão. Não difícil, foi de muita perplexidade até, né? Acho que foram os melhores, os mais importantes, assim, que eu me lembro. Fuad Cassis, que tem a história da rotativa sonora, né? Contei para eles aqui. Sim. Um dos nomes aí que... Contei para eles aqui da rotativa sonora. Que criou, né? Criou a rotativa sonora. É isso, né? mesmo. Eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista, por ter dado esse tempo pra gente. Gostaria muito de agradecer ao senhor e também a todos vocês, Sérgio Linhares, Vitória Gomes, Nicolas Souza e Leonardo Couto. Muito obrigado. Olha, eu que quero agradecer a vocês por terem se lembrado de mim. Essa é a segunda vez que eu venho aqui já, né? Houve acho que 2 anos atrás, mais ou menos, que eu estive aqui numa outra entrevista. E é muito importante aquilo que eu disse no comecinho, quando eu comecei nessa entrevista de hoje. Mais importante de tudo na vida é descobrir-se qual é a sua verdadeira vocação profissional. Para que você seja realmente um bom profissional naquilo que você escolheu. Senão você vai ser pedreiro, mas você nasceu para ser professor, vai ser um mau pedreiro. Você nasceu para ser pedreiro e vai ser professor, você vai ser um mau professor. Então, vocês estão na idade exatamente de descobrir qual é a vocação profissional de vocês. Então, descubram, por favor, que o Brasil, a nossa cidade, vai precisar de vocês. Muito mais de vocês do que de mim, que eu estou no fim da minha vida e vocês estão no começo para melhorar a vida da minha cidade. Eu sou nascido aqui, criado aqui, a minha vida toda ela é aqui de Ribeirão Preto. Eu quero que a minha cidade melhore e vocês é que têm a possibilidade de fazer isso, viu? Certo. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Para vocês. Palmas para vocês. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Leonardo Gibelli. Coordenação, Gil Santiago. A Rádio Unaerp dá voz à sociedade.